Todo desenho é feito em um espaço bidimensional, 2D. Então, como que os desenhistas conseguem fazer a ilusão deles parecerem 3D, tridimensionais? Isso é por meio da volumetria ou volume. Mas o que é volumetria? É a representação do volume e das dimensões tridimensionais de um objeto. E é representado no desenho a partir das linhas de volume, sombras e a perspectiva. E tem o papel de iludir quem vê o desenho para achar que ele é tridimensional de alguma forma. E é algo que todos os mestres do desenho usam. E por isso mesmo, caso você queira se tornar um mestre do desenho também, você deve saber isso. Mas como podemos usar a volumetria no desenho? Bem, uma forma de representá-la no desenho é usando linhas que indicam o volume. Como podem ver, essas linhas são chamadas de linhas de volume e seu uso vem desde a Grécia e Roma antiga e são usadas por artistas de altíssimo renome. Artistas da era do Renascimento como Leonardo da Vinci, Michelangelo e artistas também do período barroco, Rembrandt e Caravaggio. Elas têm um papel de delimitar um contorno, delimitar um limite para as formas, assim trazendo uma sensação tridimensional, 3D. Mas não é só isso. Nós também podemos usar de sombras. Um outro meio de representação é as sombras, que dá a ilusão de volume e forma. E existe a sombra própria e a projetada, onde a sombra própria é a sombra que envolve o corpo do objeto ou personagem, e a sombra projetada é a que é feita a partir do objeto. O volume então é criado a partir do sombreamento, que então define a distância e profundidade do desenho. Sombras também são muito usadas no realismo e elas podem ser representadas de diversas formas, como por exemplo rachuras, pontilhismo e blending, que é a mistura suave dos tons. E é super importante aprender, mas o que realmente vai fazer muita diferença é a perspectiva. Por que dessa grande diferença? Pois é a representação do 3D no papel, uma técnica que traz as 3 dimensões ao papel. Mas como ela funciona? Ela usa da convergência das linhas a um ponto específico, o ponto de fuga, e essas linhas são chamadas de linhas de fuga. Tem diferentes quantias de pontos de fuga que um desenho pode usar. Os mais comuns são os pontos de fuga único, duplo e triplo, e cada um dá uma sensação diferente para seu desenho. Mas como escolher quantos pontos de fuga usar? Aí vai muito da intenção do autor com a arte. Em geral, o que mais vai ser usado para uma visão 3D mais precisa é o de 2 pontos de fuga, mas ainda assim o de 3 pontos é melhor para a representação de uma visão de baixo para cima ou de cima para baixo. Então vai muito da intenção com o desenho. Uma dica que eu dou é buscar referências da sua ideia e usar a quantia de pontos de fuga usada na referência que você achar que está mais perto do que você quer. Mas como saber quantos pontos de fuga tem a referência que eu peguei? Boa pergunta, mas eu vou deixar para responder isso daqui em outro vídeo. E para você não perdê-lo quando eu lançar, se inscreva no canal e ative o sininho, é vídeo novo toda semana. Mas o que é essa linha no meio? É a linha do horizonte. Ela serve para saber se o objeto que vamos colocar em cena está abaixo ou em cima da câmera. Como vocês podem ver, se eu faço um objeto embaixo da linha do horizonte, vai parecer que eu estou olhando ele de cima para baixo. E caso eu faça ele em cima da linha do horizonte, vai parecer que eu estou olhando ele de baixo para cima. E isso em si abre possibilidade para você fazer diversas coisas no desenho. Quer fazer um avião, um dragão ou um animal que está no chão? É muito mais fácil usando da perspectiva, usando da linha do horizonte como base, para saber se ele está em cima ou embaixo dela. E a linha do horizonte representa onde está a câmera imaginária. E com a linha do horizonte e pontos de fuga já determinados onde vai ser, aí você consegue fazer a grid de perspectiva, que é a representação do espaço 3D no desenho. E ela é a grade de linhas que cria a ilusão das 3 dimensões no espaço tridimensional. Sua origem é lá da época do Renascimento, onde era usada para manter a coerência dos objetos ou personagens em cenas. E é usada até hoje em dia nas artes contemporâneas. Desenhos de Filippo Brunelleschi são exemplos clássicos de como essa técnica é atemporal e logo é obrigatória para se aprender caso você queira realmente se tornar um grande artista. Mas como colocar um objeto ou um personagem aqui? Por meio de um cubo que vai seguir as linhas da perspectiva. Nós vamos colocar o personagem seguindo o mesmo sentido e volume.